Graça e paz, meu querido, minha querida. Este é o canal da Ágape e este é o quadro Pais Inspiradores. É um canal, um espaço criado para que pais atípicos possam compartilhar suas experiências, seus desafios e também deixar aqui, uma mensagem de ânimo, de encorajamento para você, pai, para a sua família, que está com o desafio, de estar vencendo cada dia o desafio, da realidade de ter um filho dentro do espectro autista ou com algum outro tipo de deficiência. Nós esperamos que este quadro possa realmente inspirar você a superar os desafios inerentes a ter filhos com alguma deficiência, com alguma dificuldade. E com certeza nós temos a esperança de que, assim como temos conseguido vencer cada dia, você também pode fazê-lo. E esse primeiro vídeo eu gostaria de estar compartilhando um pouco da minha própria experiência. Não é? Eu tive, a oportunidade, na verdade eu até digo o privilégio, de ter dois filhos muito queridos, o Davi e o Mateus, que estão dentro do espectro autista. O Davi hoje está com 12 anos, o Mateus com 10, fazendo 12, 11, agora em maio, se Deus quiser. Mas eu gostaria de primeiramente estar nesse momento compartilhando com você como foi o momento em que a gente recebeu, no caso eu, a mãe das crianças, recebemos a notícia do diagnóstico. Nós estávamos no ano de 2016, meados de 2016, e o Davi já estava praticamente ali com 2 aninhos de idade, tinha nascido em 2014, e a gente observava que o Davi ele não falava palavras, nem sequer o papai e a mamãe, e também tinha pouca atenção quando a gente chamava ele, e sabíamos que havia alguma coisa, mas a gente não sabia, não entendia o que. E quando fomos numa viagem visitar parentes em Minas Gerais, não é, uma tia dele, né, quando chamou o Davi e ele não deu atenção, ela fez a seguinte pergunta: será que esse menino não é autista? E aquilo ali acendeu uma luz, na nossa mente, e quando retornamos para a nossa cidade, nós pudemos então conseguir uma consulta com a neuropediatra, e 2 sessões depois de consultas, veio o diagnóstico, autismo. E aquilo foi um impacto, particularmente na minha vida, forte, muito forte. Eu lembro que viemos para a nossa cidade, porque a profissional é de uma outra cidade, e ali a gente pôde estar vivenciando um momento de, como poderia definir, um momento de estar perdido. Não é um sentimento do que é isto? Não tínhamos conhecimento, eu tinha ouvido falar em filmes, mas saber profundo o que era o autismo era muito vago para nós. E então eu sei que foi um momento difícil, onde a gente tem aquela ideia do filho idealizado, do filho que um dia vai fazer uma faculdade, um filho que um dia vai ter uma família, esse é pelo menos uma expectativa que a gente normalmente tem, e tudo isso ali estava sendo questionado, tudo isso ali estava sendo desmontado, porque poderia talvez o Davi nunca alcançar esses sonhos que muitas das vezes nós temos para os nossos filhos. E eu sei que eu passei 3 dias muito difíceis, praticamente sem dormir, mas no terceiro dia, na terceira noite, sem sono, eu lembro que quando eu e a mãe das crianças casamos, nós tínhamos colocado diante de Deus que, como viesse, os meninos eles seriam amados e entenderíamos que Deus tinha um propósito na vida deles. E naquela noite eu tive a lembrança dessa oração. E a partir dali eu entendi então que Deus tinha todo um propósito, assim eu creio, e a partir daquele momento eu dormi, eu consegui descansar no Senhor, não é, na alma, no coração, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Esse passo foi fundamental na minha vida. E a partir daí começamos uma luta de buscar conhecimento, de buscar terapias. Você que é pai, mãe atípica, você sabe do que eu estou falando. Não é? O desgaste, o cansaço, das idas e vindas, as clínicas, aos profissionais, a dificuldade de conseguir, as lutas às vezes com os planos de saúde, não é? E muitas das vezes o tempo passando e você não conseguindo ver, você conseguir dar toda a atenção possível, toda a assistência possível para o seu filho. Eu sei que isso pesa no coração, além do maior peso que eu creio, particularmente, que um pai e uma mãe sente, que é o peso de ficar pensando o que será do meu filho quando não estiver mais aqui. Esse foi o desafio que nós tivemos no início. Mas no instante seguinte, nos meses seguintes, começamos a buscar conhecimento, começamos a buscar as terapias, devagar, a cada dia, vendo um progresso, vendo uma conquista,
e isso foi enchendo nosso coração de alegria, de esperança, e hoje, com certeza, posso dizer, né, que se tivessem dado a oportunidade de não ter os filhos que eu tenho, eu não aceitaria. Né, eu gostaria, eu desejaria, né, eu lutaria para tê-los aos meus lados, porque eles, na verdade, ensinam muito na nossa vida. Aprendemos muito, na verdade, até mesmo sobre nós mesmos, porque são nossos filhos, né, eles estão levando uma herança genética de personalidade nossa também. E o que eu gostaria de deixar para você, pai, né, mãe também, nós teremos um quadro Mãe Atípicas, né, ou Mães Inspiradoras, e eu queria deixar aqui, né, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para você que talvez esteja recebendo o diagnóstico nesse momento, talvez você esteja num período ainda de investigação para saber qual é, né, realmente o diagnóstico de algum transtorno que seu filho ou sua filha possam ter, ou talvez você já esteja numa caminhada já mais longa, né, como a gente, né, já aí há 10 anos nesse desafio, ou talvez você, né, já até passou por isso, você já é uma pessoa, né, você é um pai que tem um filho dentro do espectro autista que já é adulto, já superou, com certeza, né, eu creio que você tem toda a condição de dar uma palavra de ânimo, de esperança para aquelas pessoas que estão começando essa caminhada agora. A minha palavra para você é que há luz no final do túnel. Você, pai, que recebeu o diagnóstico há pouco tempo, ou que está nesta luta, eu sei que muitas das vezes você bota a cabeça no travesseiro pensando como é que vai ser o dia de amanhã. É um desafio que nós pais temos, porque enquanto muitas das vezes a mãe está focada em dar assistência ao filho, o pai, ele também busca dar assistência ao filho, mas entende também que o seu papel é dar assistência à mãe. Assim como a mãe cuida do filho, o pai cuida da mãe e do filho. E aí, muitas das vezes vem a sobrecarga de botar o alimento dentro de casa, sobrecarga de dar o apoio emocional à sua esposa, que muitas das vezes vai estar cansada, precisando de um apoio, precisando de uma palavra, às vezes, amiga. E muitas das vezes a gente nem entende isso direito, porque no início é tudo muito novo, tudo muito vago, tudo muito estranho para a nossa realidade, porque é um outro mundo que a gente vai estar conhecendo. Eu sei que no início, ou na caminhada que você está, não é fácil, é difícil. Eu entendo que você tem passado, mas a minha palavra é esperança. Creia, lá na frente, né, as coisas podem, e eu creio, vão melhorar. Para isso, queria deixar aqui algumas sugestões que podem te ajudar nesse caminho e nesse processo. Se você já faz, amém. Né, intensifique isso. Se não, fica aqui a sugestão. Primeira coisa é, não fique sozinho. Busque conselhos, busque amigos, se necessário até uma terapia profissional, para que você possa compartilhar com eles suas lutas, suas dores, suas dificuldades, ouvir bons conselhos de pessoas espirituais ou bons profissionais para conduzir esse processo, não só junto ao seu filho, mas principalmente de você. Né? Então, primeira coisa, busque ajuda, busque compartilhar com pessoas que podem te dar bons conselhos. Segunda coisa, cuide de você também. Eu sei que a gente vai estar com foco principalmente em dar assistência ao filho, à família, à esposa, aos outros filhos, se o que está dentro do espectro não for o primeiro, mas busque cuidar de você, cuidar da sua saúde, principalmente a emocional. Aqui nós teremos um outro quadro que vai estar falando um pouco de saúde emocional. Se você tiver o desejo, depois assista também. Mas é importante isso, cuidar de você. E terceiro, tenha fé. Acredite, né? Independente da sua religião, independente da fé que você processa, até não tenha, né, uma crença, mas acredite, tenha esperança. Para você que é um cristão, creia que o Senhor Deus está no controle de toda a situação, que está, né, cuidando de você. Porque se o homem, né, se a mãe cuida da criança e o homem cuida da mãe, e também da criança, quem cuida do homem? Nós cristãos cremos que Deus cuida. Então acredite nisso. Então, busque ajuda. Né? Nós temos aqui o canal, vamos ter compartilhando aqui a experiência de outros pais, assista, busque grupos de WhatsApp ou associações na sua cidade que possam ter, né, ali pais compartilhando também a sua experiência. Enfim, né, busque ajuda. Segundo, cuide de você. Terceiro, creia, acredite. Eu sei que cada dia é uma luta, mas basta cada dia o seu mal, diz a palavra do Senhor. Então, tenha fé, acredite, e você vai vencer, eu acredito. E a vitória, às vezes, não é aquela que nós imaginamos, mas com certeza é a vitória, porque Deus é contigo. Que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa fortalecer você a cada dia nessa caminhada
de um pai atípico, mas de um pai inspirador. Seja um pai inspirador. Que Deus te abençoe.